especiais da... What we are dealing with here is a perfect engine, an eating machine. It's really a miracle of evolution. All this machine does is swim and eat and make little sharks, and that's all. Fala pessoal, começando o podcast Filmes Clássicos no episódio 63. O filme que a gente escolheu para falar hoje é Tubarão, de 1975, o clássico do Steven Spielberg, que não só catapultou a carreira do diretor, mas foi um filme de suma importância para Hollywood daquele momento. Foi o filme que resgatou o poder aos estúdios, porque estabeleceu aí um modelo que Hollywood vai seguir no sentido de como distribuir um filme, fazer sua merchandising para conseguir o máximo de bilheteria possível. Tubarão foi o primeiro filme nos Estados Unidos a ultrapassar a marca de 100 milhões de dólares de arrecadação nas bilheterias e foi sucesso no mundo inteiro, chegando a quase 470 milhões de dólares arrecadados mundo afora. Mas não é só isso, Tubarão tem diversas outras qualidades. É um ótimo filme de suspense, um thriller da melhor espécie. E a gente vai analisar ele aqui ao longo do nosso podcast. A gente deixa sempre aqui o recado que é bom você visitar o nosso site oficial www.filmesclassicos.com.br, porque lá na página dos episódios que a gente posta, a gente também coloca uma galeria de fotos sobre coisas que a gente comenta aqui, também vídeos que complementam o nosso bate-papo aqui, e lá tem um espaço para você comentar, deixar sua opinião, dar um alô pra gente. A gente também tem uma página no Facebook, procura a gente lá, Podcast Filmes Clássicos, e a gente tem um grupo chamado Grupo Podcast Filmes Clássicos também no Facebook. Se você quiser, manda a sua solicitação que a gente aceita lá. Então vamos começar aí nosso bate-papo quinzenal, né? Aqui no Podcast Filmes Clássicos. Hoje a gente vai trazer aí um dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos, ficou muito conhecido por causa disso, que é o Tubarão. E hoje a gente tem aqui uma presença ilustre e inédita, pela primeira vez aqui no nosso podcast, uma voz feminina, né? Raquel Rocha, que está falando lá de Itabuna. Presente. Seja bem-vinda aí. Sul da Bahia, terra do cacau, da jaca, do chocolate. Aí, uma coisa boa. E como... Tem tubarão também? Tubarão, é capaz. Tem acarajé. Não, tubarão é em Recife. É, Recife. Presente aqui, já se manifestou aqui, como sempre, o Alexandre Cataldo falando de Blumenau. Beleza, Alexandre? Beleza. E, mais uma vez aqui, voltando, Sérgio Gonçalves, frequentemente participa aqui com a gente. Fala aí, Sérgio. Não tão frequentemente assim, mas de vez em quando eu apareço. É, isso aí, que bom. Falando de São Paulo, eu sou Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro. Vamos começar então, como é a sua primeira vez, Raquel? A gente já falou isso contigo. Dá aí uma palhinha aí sobre como você começou a se aproximar dos filmes mais antigos, né? Como é que os filmes clássicos, assim, começaram a te chamar a atenção, né? Então, Fred, eu tinha muita insônia, criança, né? Desde criança eu tinha muita insônia e minha mãe tinha um sono extremamente leve. E nessa época a gente não tinha TV no quarto, né? Hoje em dia todo mundo tem TV no quarto, mas há 30 anos atrás era uma TV na sala. Então eu precisava levantar na ponta do pé para assistir alguma coisa na TV de madrugada, porque eu não conseguia dormir. E eu tinha que assistir no mudo, porque qualquer barulhinho minha mãe acordava. E aí eu descobri os filmes de Chaplin. Foi assim que eu descobri o cinema mudo.
Com a E insônia. eu assistia literalmente, eu não ouvia nem a musiquinha, né? Porque o filme era totalmente no mudo. Então eu assistia a obra de Chaplin toda. Assisti o Luzes da Cidade, assisti Tempos Modernos. Depois eu vim assistir os falados, né? Amo Luzes da Ribalta. Mas o Vagabundo, o Garoto, nossa, e eu me emocionava, descobri que era possível me emocionar sem som absolutamente nenhum, né? Sem trilha sonora nenhuma. E aí eu comecei a gostar do cinema antigo através dos filmes de Chaplin, do Bacana, cinema né? mudo. Que passava na madrugada, né? Não me lembro o canal, mas era de madrugada, acho que era Globo mesmo. Talvez. E aí eu passava madrugadas inteiras e minha mãe achando que eu tava dormindo, É. porque ela não ouvia barulho absolutamente E nenhum, você achando ali que eu no tava filme. dormindo. E eu ali no Mas filme, é eu lembro que interessante. começava por volta de 2h30, 3 horas da manhã, e até 6 horas da manhã era só filme antigo, um atrás do É outro. interessante, porque é difícil, né? Assim, começar vendo filme antigo, filme mudo, né? Isso eu com 8 anos de idade, assim, pirralhinha mesmo. Eu lembro que eu comecei a ver Chaplin com 7, 8 anos de idade. Interessante. E agradeço as programações de antigamente, né? Que passavam esses filmes antigos na madrugada. Aqueles filmes que ninguém ia assistir mesmo. Eles É, eu achavam que acho ninguém que ia era assistir. por isso que eles colocavam. Ia tudo Mas de hoje não madrugada. passa mais não, né? Dificilmente, né? TV aberta, dificilmente. Infelizmente, Vida de infelizmente. cinéfilo não era fácil, não, né? Mas agora a gente tem aquele lado bom, né? Que compensa, que é você achar muito mais coisa quando você quiser nas internets da vida, né? Eu sou fã de É. conteúdo on demand, né? Esse conteúdo que você assiste quando você pode. Né? Que você vai lá e assiste. Eu sou fã da programação on demand. Beleza. Mas vamos começar então aí. Bacana a sua história, mas vamos começar, né? Como a gente costuma fazer aqui, a gente já cai dentro do filme, do assunto que a gente se propôs a falar. Então vamos lá, Tubarão, Jaws, né? O título original, 1975. Jaws, que vocês sabem, não sei se todo mundo sabe, não significa tubarão, né? A gente aqui Mandíbulas, né? significa mandíbulas, né? Mas a gente aqui que não tem um país de língua inglesa, quando falam Jaws, na minha cabeça vem tubarão, né? Até lembrando lá o inimigo lá do 007 lá no Foguete da Morte, o Jaws. Ah, sim. Primeiro eu penso tubarão, né? Que no Brasil virou Dentes de Aço. Dentes de aço, exatamente. Mas tubarão em inglês é shark, né? Mas só um detalhinho. Eu não sei vocês, é um filme assim que eu vi inúmeras vezes. É aquele tipo de filme que quando eu pego passando na TV, passava muito na TNT, quando a TNT passava filmes mais antigos e tal, eu sempre parava para assistir. E aí meio que por causa disso eu até sempre tive muito na cabeça o filme a partir de determinado momento do filme. Mas o início mesmo, eu lembrava como é que era e tal, aquele lance dos hippies na praia, a mulher sendo, né, pega lá pelo tubarão e tal, nadando, não sei o quê. Mas entre a morte dela e meio que aquela cena com o Quint, o pessoal contratando não, mas o Quint aparecendo pela primeira vez, arranhando o quadro, não sei o quê, aquilo era meio difuso para mim, não lembrava muito bem não. Você pegava a obra andando. Você lembra a primeira vez que você viu? Será que foi a mesma que eu vi? Eu lembro perfeitamente, cara. Eu não lembro, eu sei que foi na Globo. Foi na Globo, Madrugada eu não sei então da se foi na Vida. mesma ocasião. Em 1985, se eu não me engano, em janeiro ou março, início do ano de 85, teve o Festival 20 anos da Globo, que a Globo estava fazendo 20 anos, então passou durante, sei lá, um mês Pode ser. ou 2 semanas, passou só filmaço todos os dias. Todos os dias passavam filmaço. Passou A Globo 2001, fazia isso, né? passaram filmes assim que eram sucessos, entre aspas, recentes aí de 10 anos antes e tal, que eu não sei se era a primeira vez que estava passando, porque também naquela época demorava a passar na televisão, né? Não era como hoje em dia, que, né, às vezes passa 1 ano depois, 2 anos, antigamente demorava um pouco mais. Realmente não sei se era a estreia na TV, mas foi a primeira vez que eu vi em 85. E eu lembro perfeitamente da minha reação
algumas cenas, como do famoso quadro arranhado lá pelo Quint, a entrada dele, inesquecível, né? Dos momentos inesquecíveis do filme, e aquela cena que eu acho que é unânime, que é a cena em que todo mundo pula, né? Seja criança, seja mais velho, quando vê a primeira vez, leva um susto, né? Vocês sabem qual que eu tô falando, sei. ou não? Quer guardar ela para falar daqui a pouco? Eu só pulo a do quadro. Eu só pulo a do quadro, o resto eu assisto tudo. Tem uma que é clássica ali, aposta. Não, é que dá susto, né? E assim, cara, eu acho que esse é um daqueles que é muito mais do que um filme, né? Se tornou muito mais do que um filme, se tornou um fenômeno cultural, de mídia, de marketing. Na época do lançamento teve talvez seja um dos primeiros filmes assim que teve uma campanha absurda de marketing antes do spot de televisão, né, que era algo novo. Eles não faziam anúncio na TV porque a TV era inimiga do cinema naquela época, né? Pois é, estreia em 400 cinemas, filas e mais filas, o mundo inteiro. Fenômeno, né? E todos os produtos licenciados, né? Camiseta, boneco e até tampa de privada do Tubarão, tudo. Foi o filme meio que começou esse modelo de cinema blockbuster, né? É um primeiro, talvez, grandíssimo blockbuster, assim. Mas, filme que teve um orçamento relativamente baixo, né, gente? Baixíssimo. Um filme que o orçamento foi de 9 milhões. Parece que o orçamento era de 4. O orçamento inicial era 3 milhões e meio, alguma coisa assim. Foi estourado, foi para nós. Isso, estourou o orçamento. E o tubarão quebrava no meio das gravações. E a bilheteria desse filme é de 470 milhões. No mundo, né? É impressionante a arrecadação desse filme. Foi o primeiro filme a passar a barreira de 100 milhões na história. Na história, esses 470 milhões é no mundo, né? Bilheteria no mundo todo. Mas realmente foi o primeiro filme a passar de 100 milhões de dólares, né? Dentro dos Estados Unidos. Porque antes dele você tinha os recordistas de bilheteria, era o Poderoso Chefão, que tinha 86 milhões, e acho que a Noviça Rebelde estava um pouco abaixo, tinha 84 milhões. Então, quando passou essa marca dos 100 milhões de dólares, o olhinho dos produtores devem ter, né? Tchim, tchim. Caramba. Para um filme que não se esperava muito, né? Eu acho que tanto o livro do Peter Benchley, ele próprio não imaginava que fosse vender alguma coisa, né? Se tornou um best-seller, até talvez já fruto dessa campanha publicitária toda, antecipando o filme. Então, antes do filme sair, o livro já era best-seller. E o filme também foi um grandíssimo sucesso, superando as expectativas lá da Universal, né? Mas eu acho que o Sérgio não gosta muito do filme, ele não falou nada até agora. Esse filme, o Tubarão, meu primeiro contato com o Tubarão, na realidade, não foi um contato, porque meu pai tinha um projetor de Super 8 em casa. Caramba. Isso nos anos 80, e de vez em quando, lá onde ele trabalhava na Ford e tal, e ele trazia alguns trechos de alguns filmes, aqueles rolos para assistir em casa, naquele projetor de Super 8, né? Então a gente assistia alguns filmes, alguns trechos de desenho, e tinha um que era proibido, que criança não ia poder ver, e era o Tubarão. Então esse eu não via. Com razão, né? E curiosamente... Mas por quê? Olha os filmes que ele tinha o Tubarão, esse aqui não, porque esse aqui tem filme Depois de Tubarão disso você não vai querer ir na praia nunca mais. Minha mãe falava assim, não, esse aqui é filme que tem Tubarão que come gente, isso não é pra vocês verem. E mulher pelada. E o que a gente assistia, o filme que ele trazia trechos daquele... Emanuele. Se meu Fusca falasse. E um outro filme que trazia que eu adorava, não sabia nem de quem era, mas eu adorava o filme, que era o tal do filme do caminhão, que era encurralado. Sim. Que vinha trechos daquele filme ali que eu achava aquele negócio fantástico, aquele filme do caminhão. Traz o do caminhão, a gente pedia sempre pra ele trazer o filme do caminhão. Tubarão, mas o Tubarão das eu nunca estradas, tinha visto. Né? O Tubarão eu nunca tinha visto. E eu acabei vendo o Tubarão pela primeira vez, acho que nessa época mesmo que o Alexandre falou, nos anos 80, quando passou na televisão. Eu assisti, eu não lembro muito bem assim. Eu não lembro de ter ficado chocado assim com o Tubarão. Eu lembro que eu gostei bastante, mas não foi um filme que me impressionou tanto a primeira vez. Eu acho que eu tinha uma expectativa tão grande, que o filme era tão terrível, que quando eu assisti a primeira vez, eu falei, ele não é tão terrível nesse sentido. Ele é muito mais um filme de suspense, né, do que aquele filme terrível de um horror explícito, que é o que eu esperava assistir.
E com os anos eu fui revendo várias vezes, e cada vez que eu vejo eu gosto mais do filme, né? Porque você vai redescobrindo, né? Essa versão restaurada, do Blu-ray restaurado dele, tá um negócio impecável, né? Uma coisa maravilhosa. Mas, assim, tem umas coisinhas bizarras, né? Apesar da gente ser fã da obra, eu sei que nós somos fãs dessa obra, mas tem umas coisinhas meio bizarras, né? Vocês conseguem perceber ou a paixão é tanta que a paixão cega? Mas que coisa bizarra, por exemplo. A primeira cena, o primeiro ataque do tubarão, né? A mulher ela fica sendo arrastada de um lado para o outro e ela não submerge. Ela fica com a parte, né, uma parte para fora da água e o tubarão arrastando, né, para um lugar e para o outro. É aquela coisa, né, cinematograficamente fica legal. Mas eu também me perguntei isso quando revi agora. A mão também encontrada na areia, ela é tudo menos uma mão real, né? Não, ao contrário, ela é uma mão real. Muito mal feita, ela é uma mão mal feita. Não, ela é uma mão real na realidade. É? Não, verdade. Ela é uma mão real. A mão que inicialmente De um seria... cadáver? Não, é uma mão de uma, não sei, uma figurante, alguém da equipe que tava lá, porque eles fizeram uma mão de borracha. Só que quando o Spielberg viu aquela mão de borracha, ele teve essa impressão que você teve com a mão real. Ele falou, isso aqui não parece. Mas aí falaram pra ele, não, mas a mão de cadáver, ela fica desse jeito. Ele falou, não interessa. Pro público, eles precisam ver uma mão que seja, que convença, né? Eu acho aquela mão tão artificial, a posição dos dedos. Eles enterraram uma moça ali da equipe e deixaram ela com a mão pra fora. A mão é real. A mão é real. Eu achava muito artificial. O que eu acho muito fake é o cadáver do Ben, como é que é o cara que sai no barco lá, né? Do pescador que tá morto no barco lá. Que tá submerso. Que é a cena que me assustou, que é a cena que me assustou aos 13 anos e assustou minha filha domingo quando eu vi com ela. Eu mostrei pra ela o filme. Sim. Eu só fiquei esperando essa cena que eu sabia que ela ia pular. Todo mundo não, mas exatamente. Tem outros detalhes, que aí depois a gente fica só soltando a parte boa, as paixões. Quando eles capturam aquele primeiro tubarão, que eles acreditam que foi o tubarão que atacou a moça e o menino, e aí eles resolvem fazer uma autópsia no tubarão de madrugada, depois de tomar uns vinhos, né? O delegado Martin e o oceanógrafo, aí fala assim, que esse tubarão não é daqui. E aí, quando a confirmação que o tubarão não é daquele lugar é uma placa de carro. E na placa tem exatamente o local de onde o tubarão é. Tem uma placa de carro na barriga do tubarão. E outros detalhezinhos. Quando eles saem à caça do tubarão também, observe os três, né? O arranhador de quadro, o oceanógrafo e o delegado. Quando eles saem à caça do tubarão, o tubarão já está rondando o barco, eles já têm uma ideia do perigo que o tubarão representa. E o que eles fazem? Eles vão se embriagar durante a noite no barco. Quer dizer, você com a fera, um monstro. Contar a história. Aí você resolve contar história, cada um contar suas histórias e beber muito. Meio imprudente, realmente. Mas assim, acho a questão da placa, não vejo tanto problema assim, não me incomodei com isso, porque, tudo bem, foi um recurso visual para mostrar que esse tubarão veio de fora, não é daqui. Mas ele mesmo explica, dá a explicação que aquele tubarão é como se fosse uma lata de lixo, ele come tudo. Então, se ele comeu uma placa lá da Califórnia, sei lá de onde é que era, ele meio que chegou à conclusão que o carro... Não, tudo bem, podia ser um carro da Califórnia visitando a cidade. É da Louisiana. Ele diz que vem... Esse tubarão veio do sul, das correntes do sul. Eu vejo esse lance da placa como quase um dos muitos toques de humor, né, que tem no filme. Pô, tem vários toques de humor. Não é relevante pra história, né? Não, e outra, né? A questão aí não era a placa que é o central. O problema, a questão da cena era abrir a barriga e ver que não tem nenhum cadáver ali. Ninguém tinha sido comido recentemente por aquele tubarão. Esse era o objetivo. E ele comprova que não tinha sido, né? Mas você falou, né, Raquel, que eles estão lá tranquilos, vão beber e tudo. Mas antes disso, até, na cena que o Alexandre falou, que aparece a cabeça lá do Ben e tal,
Tá lá, à noite, sai só o Hooper e o Brody, né? O Roy Scheider, ele sai no barco e de repente o cara resolve mergulhar pra ver o fundo do casco, não sabe, porque o tubarão tava lá, ele simplesmente mergulha. É verdade, ele simplesmente mergulha. Ele simplesmente mergulha pra dar uma olhada no casco. Coisa, quer criar atenção, né? Eles querem criar atenção. Mergulha pra deixar a gente com o coração na mão. Você sabe, né? Que aquela cena ali, mais imprudente do que beber. Pois é. Sabe que essa cena que sai a cabeça, isso foi feito depois, né? Assim, o Spielberg, depois de uma pré-estreia que eles fizeram lá para um público, aqueles testes de exibição, né, para ver como é que o público reage, ele sentiu que dava para colocar mais um grito ali, mais uma cena que aterrorizasse as pessoas. Aí a Universal disse, porra, a gente não vai bancar isso, mobilizar a equipe para fazer de novo. Aí o Spielberg bancou do bolso dele, acho que $3.000 que ele usou aquilo ali. Aí eles foram para casa da Verna Fields, que é a montadora desse filme, e fizeram na piscina dela, né? Fizeram ali, ela tinha piscina grande e tal, acho que eles jogaram, não sei, um pó, um negócio lá para deixar a água meio turva, para ficar parecendo montando com a outra água que eles tinham filmado lá na locação, e aí fizeram aquela cena ali, né? Mas tem esses Vocês estavam falando da placa. Você estava falando da placa, só uma triviazinha. Deve saber que nessa placa ali. Não é advogado, não. Só um detalhe. Essa placa tem. O número da placa é 007. Você decorou? Isso... Não, é porque eu li isso aí, depois eu fui ver, é verdade. Isso aí o Spielberg colocou porque ele era muito fã da franquia dos filmes 007 e sempre quis dirigir um filme da franquia e nunca conseguiu, não havia na época e nem depois também dirigiu. Então ele colocou isso ali como essa referência. Aliás, tem uma outra ligação com 007, né, que é o Robert Shaw. Quer dizer, nada é por acaso, né? Quando a gente para pensar, até o número da placa tem um motivo. É um filme realmente para ser visto, revisto, lido, decifrado. É genial. E o Fred falou dessa cena, né? Essa cena, o Spielberg queria realmente que a plateia gritasse, ele queria dar um susto, e não tinha funcionado, né? A plateia tinha se assustado muito mais naquela cena, a famosa cena, a primeira aparição, né, do tubarão, que a gente vê ele direito, que é quando o Brody tá lá jogando as iscas e meio assim, sem nem olhar pro mar, e o tubarão aparece, ele olha assustado e tem aquela famosa fala, "You're gonna need a bigger boat." Slow ahead. I can go slow ahead. Come on down and chum some of this shit. E aí essa cena tinha sido muito assustadora. Quando o Spielberg mexeu nessa cena do cadáver no barco, o susto foi muito maior. Ele falou, agora eu consegui o susto que eu queria. Mas a plateia deixou de se assustar tanto na cena que aparece o tubarão. Ele falou, caramba, o que aconteceu? Aí a conclusão foi óbvia, né? Ele falou, a plateia deixa de confiar em mim. Quer dizer, a hora que eu assustei, depois houve uma surpresa, já fica todo mundo na expectativa. Alguma coisa pode acontecer a qualquer momento e o susto não foi tão grande. Então ele comenta isso. E já que você tá falando dessa cena aí do você vai precisar de um barco maior, né? Que essa frase ficou aí famosa. Parece que a cena como ele tinha editado foi outra coisa que ele modificou depois desse teste de exibição. Porque ele percebeu que depois do susto do tubarão aparecendo a primeira vez, as pessoas ficavam tão assim, ainda se recuperando do susto, por menor que ele tenha sido em comparação ao primeiro, que as pessoas não escutavam o diálogo do Roy Scheider. Aí ele editou de uma forma que ele deu um tempo maior. Você vê que o Roy Scheider ele vai tá recuando lá, de costas até ele vai recuando de costas devagar, aí ele entra naquela cabine, o Quint está lá fazendo alguma coisa, ele vira e fala, "You're gonna need a bigger boat." Ele deu que tempo. Foi um improviso, inclusive. Foi improviso do Roy Scheider. Improviso, né? Aliás, várias falas do filme, né, foram improvisadas.
Mas ó como o tubarão demora para aparecer, né, gente? Na primeira cena a gente não vê o tubarão. Na cena em que a moça que mergulha é atacada, a gente vê ali as perninhas dela se mexendo. Você vê uma câmera subjetiva, como, né? A câmera submersa, tá embaixo da água, né? Faz aquele contra-plongé e a gente vê as perninhas da moça se mexendo. Quando a trilha toca, a trilha que eu considero a trilha mais genial do cinema toca, a gente já fica apreensivo, a gente já sabe que algo ruim vai acontecer. E a gente não vê o tubarão em nenhum momento dessa cena. Na cena seguinte, que o menino é atacado na praia, o menino que tá com a boia amarela, né, de sunga vermelha, a gente também não vê o tubarão. A gente vê um vulto preto, mas a gente não vê ainda o tubarão. A gente só vai ver o tubarão na cena do barco, que já é o filme bem adiantado. Mais de uma hora. Ele consegue insinuar, ele consegue causar medo sem mostrar a cena. O que acabou sendo fundamental para o filme ser o que é, né? Eu acho que isso é o aspecto mais genial do filme, porque assim, foram diversos problemas que ele enfrentaram com aquele tubarão mecânico, que realmente não era um tubarão muito convincente, e Spielberg, e a gente tem que registrar que ele tinha apenas 29 anos, correto? Na época? Acho que menos, acho que 27, né? 28, sei lá. Não sei, mas bem novo. Era o terceiro, ele era novo, e filme dele. Eu acho que era isso mesmo, ele estava no início da carreira. Não, ele estava no terceiro ou quarto filme, ele fez o Encurralado, fez o Louca Escapada e fez o Tubarão. Fez o Tubarão, e ele conseguiu driblar todos esses problemas. Acho que a Verna Fields também tem mérito nisso. A montagem desse filme é genial, mas voltando só à cena da mão, observe que ele tá na praia, o delegado tá na praia Martin com o rapaz que foi até a praia com a moça e dormiu, né? E não viu a moça sendo atacada. Ali não ia rolar nada, né? Vocês perceberam, né? Que ali não ia rolar nada. Não, ia rolar, né? O engraçado é isso, que a gente começa a ver o filme. Foi pelo tubarão. Ele chegou e apagou o rapaz. Não, ele apagou, é que ela foi atacada e ele não ouviu, ela gritou. Não ouviu. Mas qual seria o desenrolar natural dessa cena? Você tá vendo um filme, tudo bem, você sabe que o filme se chama Mandíbulas, você viu o cartaz que tem um tubarão, né? Mas você tá ali vendo o filme, você, um grupo de hippies, não sei o quê, aí uma mulher se descola, o cara vai assanhadinho atrás dela, não corre sei atrás, ela já tá tirando a roupa, cai dentro d'água, você fala, opa, vai, mas o cara foi dormir. Aí vem o tubarão e acaba com a festa dele. Né? E acabou com a festa dele. Mas no dia seguinte ele vai com o delegado, né? E o delegado tá interrogando ele. E eu acho a composição dessa cena incrível, porque eles ouvem um barulho, que é o barulho do apito do guarda que achou a mão, mas eles só ouvem o barulho. É um som estridente, agudo, que remete muito a um grito agonizante, aquele barulho do apito. E quando eles correm até o local que o guarda tá, a câmera mostra só o guarda que achou a mão sentado, reagindo na areia, de cabeça baixa, mexendo na areia, extremamente angustiado com o que ele tinha visto. Então a gente não viu ainda, a gente não sabe o que é, mas a gente imagina que é uma cena muito perturbadora. E em seguida é só uma mão, mas a forma como a cena é construída faz com que a gente fique tenso e a gente imagine que o que vem em seguida é perturbador. O filme faz isso o tempo todo. Ele vai acha num crescendo, que o que vem é pior, né? Que o que vem é... Ele tem uma reação, mostra uma reação mais parecida, e eu acho que para mim pelo menos choca bem mais quando o Hooper vai no necrotério e não sei se é necrotério ali, vai fazer autópsia, né? Na sala do legista, né? E ele tira ele tira uma cestinha, né? Uma cestinha pequenininha onde estariam os restos da moça. Não sei, da moça. Da moça. E é uma cestinha pequenininha, né? Ou seja, sobrou pouco dela, né? Ele tem esses detalhes visuais que ele vai contando, né? Agora, esse lance do tubarão, eu acho que o Sérgio e o Fred conhecem largamente essa história e vão poder acrescentar, mas muito se fala que foi uma opção narrativa não foi totalmente do suspense. Acabou servindo para isso e no que andou muito bem, né? Eu acho que isso talvez tornou o filme muito maior do que seria
se aparecesse o tubarão o tempo todo, o tubarão saltando, o tubarão abrindo a boca. Eu acho que se tornaria talvez um filme de monstro banal O, né? O Spielberg. Mas eu acho que, deixa eu só completar, eu Fala. acho que foi muito mais, foi muito mais por simplesmente eles não terem o tubarão funcionando à disposição para filmagem. Então eles tinham que inventar soluções para filmar alguma coisa, para não ficarem meses parados lá. Como foi o barril. Gente, só complementando em relação às escolhas que foram feitas nesse filme, tem um detalhe. A Verna Fields, ela foi uma das primeiras montadoras a acompanhar a gravação do filme no local mesmo da filmagem. Então, talvez ela montou o filme com tanta perfeição porque ela tinha acompanhado as gravações e conhecia os problemas das gravações. Aí isso ajuda Né? bastante. Ela ganhou o Oscar, né, por isso. Apesar de que nas cenas lá no Martha's Vineyard, no oceano, ela tinha muito pouco material para trabalhar, né? Porque tava sendo bem lento o avanço da coisa. Sim, então, ela... só para completar isso aí que você falou, departamento de arte era um cara chamado Joe Alves que comandava, né, o departamento de arte, diretor de arte, e ele ficou encarregado de fazer lá os 3 tubarões, né? Eles fizeram 3 tubarões em tamanho real, um que era para ser filmado pelo lado esquerdo e do outro lado ficavam as engrenagens, a mecânica do tubarão. O outro era para ser filmado quando o tubarão tivesse, né, com o lado direito para a câmera e a engrenagem ficava do outro lado, e um tubarão que a engrenagem ficava por baixo e tal, você conseguia ver por cima e tal. O tubarão não, como vocês já falaram, o tubarão não funcionava direito, a mecânica do tubarão não estava ali a contento do Spielberg, e aí ficou atrasando a produção mesmo, as filmagens. Ele chamou um cara chamado Bob Matty, que era um cara que ficou famoso porque fez aquela lula gigante lá do 20 Mil Léguas Submarinas, e esse cara ajudou ele a construir os 3 tubarões. Tem uma lenda aí que eu ouvi, que parece que até o George Lucas, né, que era bastante amigo do Spielberg, e o John Milius, que era depois foi diretor também, mas foi roteirista do Apocalipse Now e tal, eles teriam sido responsáveis por meio que quebrar um tubarão, assim, brincando com o negócio, né? Eles foram lá, ficaram mexendo acho que na boca do tubarão, tinha um mecanismo para fechar a boca, eles ficaram naquela de, né, tirar foto fazer ali, gracinha, fazer gracinha, selfie. e acho que até com o Spielberg perto. E aí eles acabaram quebrando aquele mecanismo lá, e foi mais um atraso no negócio. Quer dizer, tem umas histórias assim, né? Mas é interessante o que você tinha falado aí sobre o Spielberg. Ele vai dando, né, essas pequenos insights assim, e a coisa vai crescendo mesmo até aparecer o tubarão, né? Eu acho que o pessoal fala que o tubarão aparece naquela primeira vez depois de 1 hora lá, quando tem aquela cena com o Roy Scheider. Mas ele é a aparece, primeira vez que ele sai da antes. água, né? Porque a primeira vez que ele sai. Quando ele come lá um cara que tá lá até com os filhos do Brody, né? Ele come um cara lá e quase pega o filho do Brody. O da perna, né? O que aparece a perna dele indo pro fundo. Isso, exatamente. A gente vê o tubarão, assim, a gente tem a primeira visão do tubarão, assim, o comprimento dele, né? Mais ou menos. Tem uma ideia ali do comprimento do tubarão. Mas o que as pessoas realmente falam é que o tubarão aparece pouco, ele aparece pouco mesmo, é mais ou menos, no filme total, o filme tem acho que 2 horas, 2 horas e 2, ele aparece por 4 minutos só, o tubarão, né? E na realidade é isso mesmo que o Alexandre falou, esse filme era para ter sido um desastre, um fracasso total, porque simplesmente o plano não deu certo, né? O Spielberg tinha 55 dias para filmar, ele tinha esse era o cronograma dele. A primeira parte foi tranquila, ele ficou uns 35 dias, primeiros dias, ele fez toda a parte da terra, filmou, estava tudo indo bem, dentro do orçamento, estava tudo tranquilo. E ele decidiu que ele queria, foi a primeira vez que isso que ia ser feito, que ele queria fazer todas as cenas com os tubarões em alto mar, não estúdio, tanque de água, nada disso, ele queria fazer no oceano mesmo, né?
E aí, isso, entre outras coisas, né, do funcionamento do tubarão, o primeiro que eles colocaram lá foi pro fundo, ele afundou e quebrava, então assim, a coisa não funcionava, eles começaram a ficar desesperados, porque viram que não dava tempo, não ia dar tempo, não tinha como consertar aquilo, ele precisava filmar, ele tinha que filmar, ele tinha um cronograma para cumprir, ele tinha um orçamento que ele tinha que trabalhar com aquilo, e tinha um filme para fazer. Então ele falou, isso aqui pode ser o fim da minha carreira. Shark is not working, the shark is not working. Isso o Richard Dreyfuss fica falando isso, que ele ouvia isso o dia inteiro no set de filmagem, né? Porque o tubarão, que eles ficavam com aqueles walkie-talkies e o tubarão não funcionava. Ele falou, caramba, eu preciso fazer um filme de tubarão. E aí foi surgindo essa ideia, então eu não vou mostrar o tubarão, a saída foi essa, vamos só sugerir. Aí veio a ideia do barril, né? Do barril, aqueles barris amarelos, né, que aparecem, e na realidade esse era o filme mais certo que ele poderia fazer, porque aquela coisa de você sugerir o medo do monstro, né, era muito mais aterrorizante. Ele fala em uma das vezes, ele chega a falar que aí ele fez o que ele se sentiu um Hitchcock filmando. Ele fez muito mais um filme de suspense do que um filme de monstro. Ele chega a falar que esse problema com o tubarão acabou ele sendo mais Hitchcock do que Ray Harryhausen, né? Que era aquele cara que fazia aqueles animações com stop motion, né? Sim, e outra coisa, e algumas coisas que funcionam nisso, por quê? O tubarão, o pouco que ele mostra do tubarão mecânico e tal, o bicho é favorável, porque o tubarão de verdade, ele já parece de mentira, né? Quando você olha, ele já parece um boneco, ele tem aqueles olhos parados, ele não é um animal expressivo. Ele ajuda, então né? Isso já ajuda. Outra coisa que ajuda, que ajudou no terror criado no tubarão, o medo que as pessoas tinham, que o tubarão é um perigo real, é um bicho que existe, e sim, ele ataca pessoas eventualmente na água. Então ele não está trabalhando com um monstro pré-histórico que sai do oceano, invade uma cidade e derruba arranha-céus. Então ele está trabalhando com o perigo real. E o perigo real para a pessoa, quando está no mar, ela não está vendo o tubarão. Ela sabe que ali pode ter um tubarão, mas ela não está vendo. Então tudo se encaixou perfeitamente, né? E a solução foi perfeita. Ele não tinha ideia disso, ninguém tinha ideia disso na época, só depois que o filme foi lançado, bem montado, como vocês já falaram. E aí viram que era aquilo que tinha sido feito. Então, graças a Deus, hoje ele fala, ainda bem que o tubarão não funcionou. A gente não teria esse filmaço que a gente tem hoje se o tubarão tivesse funcionado. Eu acho que o que está na base do grandíssimo sucesso e apelo desse filme é justamente isso que o Sérgio colocou, é esse medo... que está na raiz do ser humano mesmo, do desconhecido e do elemento da natureza, e isso torna também o filme ser universal, atemporal, né? Porque em qualquer época, em qualquer lugar estão os tubarões pelo mar, estão sujeitos a isso. Bom, esse filme me atrapalha bastante, né? Que como alguns sabem, eu gosto de nadar no mar, né? Então eu estou sempre lembrando dele, eu estou sempre ouvindo essa musiquinha quando eu estou lá sozinho, nadando no mar. Sua trilha sonora para treinar. Ele leva no celular. Nada mais rápido. De John Williams. Sempre preocupado, né? Porque é aquilo, né? Lá em Martha's Vineyard, perto de Boston, também não devia ter histórico disso, não. Uma hora aparece. Agora, esses detalhes, né, são interessantes, que a gente está falando, mas eu acho que eu só me dei conta disso vendo pela enésima vez e trocando a lente para ver o filme para levar para o podcast, né? Vamos notar coisas para levar para o podcast. Eu observei várias coisas que eu não tinha observado antes. Um subtexto, umas nuances que tem no roteiro que eu realmente não reparei a primeira vez. Por exemplo, não acaba ficando claro, mas não é jogado na nossa cara o fato, por exemplo, que o personagem do Roy Scheider, o Brody, ele é um nova-iorquino que saiu da cidade grande para ir para uma cidade balneária pequena, turística. Ele está há pouco tempo ali, né, aparentemente. Faz pouco tempo e assim... Não, isso aí não é dito na nossa cara, mas dá a impressão... Não, isso sim, mas... A esposa diz, na primeira cena que ele aparece, acordando de manhã, tem vários indícios, né? Ela reclama que o balanço ainda não está consertado. E aí, quando ele fala... ela fala que ele é de Nova York, quando ele fala assim, as crianças estão brincando lá no fundo. Aí ela diz assim, aqui se diz quintal. Aí ele fala assim, as crianças estão brincando no fundo do quintal. Aí ela diz, muito nova-iorquino. Dando a entender que ele não tinha ainda se habituado ao linguajar daquela cidade.
E nessa cena tem vários detalhes. Quando ele vai atender o telefone, ele atende o telefone errado, atende o interfone no lugar do telefone. E a gente percebe que ele não é dali, que ele acabou de chegar. E por essa fala dela que eu entendi que ele era de Nova York. Não, isso aí tudo bem, isso aí fica claro. Agora, não fica claro o motivo pelo qual eles saíram da cidade. E aí eu assumo que seja o seguinte: o cara não quer viver na Nova York dos anos 70, que era uma Nova York pesadíssima, né? A gente lembra perigosa, de outros filmes, né? De guerreiros, como é que é? Warriors, né? Aqueles guerreiros da noite, acho que era o nome do filme. Operação França. Todos esses filmes passam em Nova York com criminalidade ele, aliás, né? Inclusive com ele, né? Com o Rashad. Com criminalidade altíssima, né? Problemas de assalto, de mortes, não sei o que. Imagino que o cara não queria ser policial naquela cidade e veio para a tranquilidade de uma cidade turística. Até porque você vê o tipo de problema que ele tem que lidar na cidade, são ridículos. É nego quebrando uma cerca lá, nego dando karatê na cerca. Lutando karatê na alguém que estacionou em frente a uma loja. Aí tem a ironia que, porra, o cara vai enfrentar um monstro, né? Que deve ser muito pior do que qualquer bandido ali da cidade grande, vai buscar tranquilidade e acaba enfrentando um tubarão, um ET, sei lá que diabo é aquele tubarão, de onde é que veio aquilo. Agora sim, ele teve um trauma de infância, né, de afogamento, isso é dito nos diálogos do filme, e ele tem fobia de água. Né? Tanto que num diálogo com o oceanógrafo, ele fala assim: como é que uma pessoa que tem fobia de água vem morar numa ilha? E aí eu acho a resposta dele muito bacana, que ele diz assim: só é uma ilha quando você olha da água, né? E dentro da ilha não é uma ilha. Dentro da ilha não é uma ilha. Até nisso aí que você falou, a fobia dele com água. Com a água. Tem um detalhe, cara, mínimo, ridículo, que eu não sei se vocês notaram, mas quando eu nunca notei agora também. Quando tem a cena lá da morte do menino e ele tá sentado lá na areia e ele sai correndo para tirar a galera da água, ele não entra, ele bate na onda, a gente não vê a onda chegando no pé dele, mas ele bate e volta. Ele chega a dar um passinho para trás para a onda não chegar no pé dele. Quer dizer, eles pensaram nisso. Gente, me permita falar sobre essa cena, porque eu sou apaixonada por essa cena. Essa é uma cena que eu volto, eu vejo, eu revejo, é o primeiro plot do filme, né? E começa justamente com aquele menino de sunga vermelha que sai da água e pede pra mãe pra voltar pra água, né? E aí a mãe olha a mão dele, diz que ele já tá com a mão já encolhida, com a pele encolhida. E ela fala assim: só mais 10 minutinhos. E aí o menino de sunga vermelha volta para a água com aquela boia amarela. E a gente vê o delegado na praia muito incomodado, assim, angustiado, desconfortável, a palavra ideal. Ele está muito desconfortável olhando para a praia, ele está apreensivo. A mulher dele faz uma massagem, quer que ele relaxe. E os banhistas da praia vêm falar com ele e falar sobre esses problemas corriqueiros que você citou, Fred. E a gente percebe que o olhar dele está no fundo, está na praia. Né? As pessoas estão ali em primeiro plano, mas elas estão quase desfocadas, porque a atenção dele é toda na água. E esse clímax ele vai sendo construído de uma forma muito gradativa, e a tensão ela vai aumentando, né? A gente tem um jovem... E com falsas pistas. Isso, a gente acha que todo mundo ali, a cada pista que ele solta, a gente acha que aquela pessoa vai ser atacada. É justamente essas falsas pistas que vão construindo esse clima de suspense, né? O menino que joga o pedacinho de madeira na água, aí o cachorro vai buscar. Aí a gente acha, poxa, o cachorro vai ser atacado, né? Aquele senhor, o idoso, que submerge com a touca preta e parece muito a barbatana do tubarão. Aí a gente percebe que é um idoso. E ele sobe muito devagarzinho na água. Tem um casal brincando, né? Que a menina grita. Sim, a menina grita, ele olha assustado quando vê o casal tá apenas brincando. E aí vai essa sequência de acontecimentos, né? Tem uma hora que o rapaz chama pelo cachorro, o cachorro não aparece, a gente pensa, pronto, o rapaz foi atacado. E aí até que a gente vê o ataque que realmente
realmente acontece, que é o ataque da criança, né? Que é forte, porque é um ataque de uma criança numa praia que está lotada. E observe que tem aquele fuzuê, como a gente diz aqui na Bahia, todo mundo na praia, cada um gritando pelos seus filhos, pelos seus irmãos, e todo mundo sai da areia. E de repente aquelas pessoas silenciam um pouco e a gente ouve apenas a voz da mãe do menino gritando pelo menino, chamando pelo menino, né? Ela é a única voz que não foi atendida. E aí chega, a onda traz a boia rasgada e a água vem vermelha. Tudo, né? É fantástica. É fantástico. Agora, o que me chama mais fantástica. Atenção, talvez o Alexandre chame isso, porque eu costumo olhar mais o lado técnico também da cena. Já sei que você vai falar. Já sabe o que eu ia falar, né? É um plano que eu acho. Os wipes e o travel in com zoom out, né? Então deixa eu falar dos wipes, Raquel. Você reparou já que nessa cena, que eu também acho fantástica, tem aquela coisa de mostrar o Roy Scheider e mostrar o que ele está vendo. Mostrar o Roy Scheider, a reação dele. É o plano e contraplano, né? E sempre quando muda do plano para o contraplano, é na passagem de algum banhista no primeiro plano da câmera, meio desfocado, passando um calção, um biquíni na frente, e aí faz um wipe, aproveita aquela pessoa passando, e quando ela acaba de passar, você já está mostrando o mar. Aí passa outra pessoa, volta para ele. É um recurso bem interessante, né? É um recurso bem interessante. Lembrou os wipes lá do nosso querido Kurosawa também. Que adorava um wipe. E complementando isso, tem aquele plano que é quando o Roy Scheider, o personagem do Brody, se dá conta que realmente está acontecendo alguma coisa, que a gente tem aquele plano no rosto dele, que é o mesmo tipo de mecânica de filmagem, de fazer um plano, que o Hitchcock usou para fazer o corpo que cai, a escadaria do corpo que cai. Isso, Você falou agora, me veio a cena. Lembrou como é que é? É um traveling in, quer dizer, né? a câmera... do James Stewart na torre, né? Exatamente, aquele efeito da torre, de vertigem, né? Aquela sensação, exatamente, colocou perfeitamente. Aquela sensação de vertigem, aquela mudança de perspectiva. A escada parece que é uma sanfona, né? Tá se esticando. Acontece a mesma coisa, porque ele vai com a câmera no rosto do ator, ao mesmo tempo que o foquista dele lá tá aumentando o enquadramento, né? Então ele abre o enquadramento e a câmera está se aproximando do ator. Parece que o enquadramento não muda. E realmente, para efeito do filme ali, o enquadramento não está mudando. Mas a gente vê que o fundo todo está se abrindo, está se fechando. Quer dizer, a perspectiva lá atrás muda completamente. Daquela coisa de... Isso tem nos Bons Companheiros também. Tem um plano assim numa cafeteria no final do filme e tal. Mas é difícil ver isso, cara. Mas vamos falar um pouquinho que a gente não falou, como é que surgiu a ideia de fazer esse filme, né? O Alexandre já citou um pouco o Peter Benchley, né? O livro dele que fez sucesso, é uma ideia que ele tinha de fazer esse livro desde 64. Aí acho que o editor dele convenceu ele a finalmente escrever depois que teve um ataque de um tubarão branco e tal. E isso foi baseado na notícia, né? De um ataque de tubarão de 2 toneladas. E aí o Peter Benchley ficou impressionado. E aí ele acho que ele finalmente escreveu o livro, né? E os produtores da Universal, o Richard Darrell Zanuck, que era filho daquele famoso cabeça da Fox, Darrell F. Zanuck, e o David Brown, eles gostaram muito do livro, só que ficaram assim, a gente compra ou não compra? Porque vai ser difícil colocar isso Dá um bom filme, mas como é que a gente vai fazer o tubarão? Como é que a gente vai fazer uma coisa ficar crível? Como é que a gente vai filmar isso? Como é que a gente vai filmar? Mas vamos embora, vamos comprar mesmo assim. Eles compraram um livro e aí ficaram naquela. Quem a gente coloca para dirigir esse filme, né? Não foi inicialmente a ideia de colocar o Spielberg, né? Eles pensaram no John Sturges, que foi diretor de 7 Homens e um Destino, né? Dirigiu aquele Fugindo no Inferno com Steve McQueen e tal. E depois o Spielberg, que já tinha dirigido o Louca Escapada para eles foram os produtores desse filme, ele também leu o livro e achou o livro um tanto semelhante com O Encurralado, né? Que era o primeiro filme dele, que ele tinha feito para a TV. E ele achou a ideia semelhante, essa coisa
nos dois filmes você tem uma entidade que vai atrás, né, dos seres humanos e preda lá os seres humanos, caça os seres humanos e tal, né? Tanto é que no Tubarão, no final lá, vocês vão lembrar quando o tubarão, a carcaça do tubarão tá caindo depois da explosão, tá afundando lá, ele coloca um som, parece um grito. É um grito de dinossauro, né? Um grito de dinossauro que ele tirou de um filme B antigo, mas que ele usou também lá no Encurralado, quando o caminhão Encurralado, desce né? pela ribanceira, né? Ele diz que é do Monstro da Lagoa Negra, né? Ele fala isso? Acho que ele fala filme Eu vi B. em algum lugar que foi... então, mas em algum lugar eu li que fala... Eu não fui checar se realmente esse áudio existe. Que existe esse som, que eu lembro bem, né? Do caminhão caindo e fazendo esse som. E quando o tubarão tá afundando, você ouve bem... Assim, é bem ao fundo, né? Não é um som que sobressai, mas você ouve esse... Ele é muito mais claro no Encurralado. Sim, no Encurralado dá pra ouvir bem melhor. Quanto ao Encurralado, o Spielberg chega a falar que era quase uma sequência do... O Tubarão seria quase uma sequência do Encurralado. Muitas semelhanças mesmo. Um roteiro assim, bem simples, bem linear. Ele falava até da similaridade de 4 letras no título, mas aí é bobagem, né? Engraçado que essa coisa dele não mostrar o tubarão até a segunda metade do filme, ele já devia ter aprendido no Encurralado, né? Porque ali também a gente praticamente não vê o rosto do motorista, eu acho que não vê em momento algum. A gente não vê, só vê o caminhão mesmo. É como se fosse um animal, né? Parece até que foi feito por algum desses jornalistas de hoje em dia que ao dar a notícia de um atentado falar caminhão atropela pessoas, como se fosse um ser independente, sem uma pessoa por trás. Não tem motorista. Enfim, o Pete Benchley, inclusive, ele tá no filme, né? Ele faz uma ponta, aquele repórter na praia que tá transmitindo diretamente. O co-roteirista desse filme, que é o tal do Carl Gottlieb, que era um ator de comédia e roteirista de comédia também, o Spielberg chamou esse cara para dar um tom cômico no filme, né? E esse cara também faz uma ponta no filme, quando tem aquela cena que eu acho muito boa também, que ele da balsa, né, do ferry boat ali, que o carro entra no ferry boat, aí ele bota a câmera fixa na balsa e a balsa começa a se mexer. Então é um plano bastante diferente, porque a gente vê o fundo se mexendo e em tese a câmera está fixa, entre aspas, né? Porque a câmera está se movendo como se estivesse num carrinho, mas é a balsa. Só que os atores em primeiro plano eles não se mexem, né? E a gente vê aquele fundo todo mudando lá, porque a balsa tá se mexendo, os atores não tem muito movimento, ele fica o Roy Scheider na esquerda e aquele político e outros caras da comunidade ali. O legista tá ali também. Quem? O médico legista. O médico legista tá ali e um cara de terno azul é o tal do Carl Gottlieb, que acho que é o líder dos comerciantes ali e tal. É o prefeito, não? Não, o prefeito é o cara que mais fala lá, acho que é Murray Hamilton, o nome do ator. Era um ator de quem o Spielberg gostava muito nos filmes que tinha visto dele, FBI Story, A Primeira Noite em um Homem, sempre quis trabalhar com ele. Mas uma sacada legal do Carl Gottlieb ao escrever o roteiro foi justamente tirar algumas historinhas paralelas que estavam no livro do Benchley e que eu acho que não teriam muito espaço. Não sei se o Sérgio chegou a ler. Eu não cheguei. Eu tenho uma edição desse livro super antiga aqui, que bobear é da época que foi lançado, mas eu nunca cheguei a ler, não. Então, ele tirou a história, por exemplo, do suposto caso entre o Hooper, né, o oceanógrafo, e a mulher do Chief Brody, Lorraine. Vendo o filme como ele é hoje, a gente pensa que realmente não teria nada a ver, né? Não teria espaço para isso lá dentro. Eles mudaram o final também, né? Porque o final do livro, o tubarão, ele mata o personagem do Robert Shaw, mata o Quint, como ele morre no filme. Ele mata... Não é igual, na realidade. O Quint morre afogado. Ele fica preso, acaba sendo levado pro fundo, ele morre afogado. Ele morre feito o Ahab, né, do Moby Dick. Exatamente. Com um arpão e é levado pro fundo, é isso mesmo. Mas o personagem do Hooper, do Richard Dreyfuss, ele morre também. Né? No filme ele não morre. E aí tem um detalhe
curioso, que é o seguinte: por que que o Richard Dreyfuss não morre no filme, né? A cena da Austrália, né? A cena da Austrália, porque eles acharam melhor misturar cenas de planos de tubarão de verdade, né, com o tubarão falso. E aí eles contrataram um casal australiano que fazia imagens subaquáticas lá, os Taylor lá, Ron e a Valerie Taylor. E eles fizeram algumas imagens ali, eles ficaram tempos e tempos tentando capturar, né, a imagem do tubarão batendo numa jaula menor, eles botaram um anão ali dentro para dar a impressão que o tubarão era maior. Né? Porque os tubarões que havia naquela região lá na Austrália, eles eram aproximadamente da metade do tamanho do filme, né? Do tubarão do filme. E aí eles tentaram ficção. capturar esse plano, não conseguiram, mas o que eles conseguiram foi que o tubarão, por uma sorte lá, ele ficasse engastalhado lá na gaiola. E aí eles registraram aquilo, o tubarão tentando se saltar da gaiola, só que a gaiola já estava vazia. Então, quando o Spielberg e os produtores viram essas imagens, eles falaram, pô, a gente tem que usar isso. Vamos ter que mudar o roteiro, né? Vamos ter que mudar o roteiro. Eles botam essa questão do Hooper saindo, né? E o tubarão lá brigando com a gaiola. Então, eles salvaram o personagem do Hooper por causa disso. E no livro, o Roy Scheider não explode o tubarão, né? O livro, acho que o final era bem sem graça, assim. O tubarão simplesmente desistia e não pegava mais o Roy Scheider. Não, mas ele morria, né? Não, o Roy Scheider não. O tubarão morre, mas ele morre acho que com um arpão. Chega uma hora que ele não aguenta mais e ele morre. Ele entrega os pontos, né? Acaba morrendo. A morte do Quint, que eu acho que é um dos momentos mais explícitos de violência, cai, né, direto na boca do tubarão, né? Quem gostou na hora que o Quint morreu? Posso perguntar quem gostou ou pega mal? Já dava pra pressentir, né? Que se alguém ali tivesse que morrer, seria talvez o personagem menos simpático. Não, sem análise do filme, mas pensando enquanto esse processo de simpatia que a gente tem pelos personagens, né? Ele era ele não era simpático, ele era arrogante, ele não respeitava o inimigo, né, o tubarão. Você viu que ele quebrou a comunicação do rádio na hora que o Martin Brody foi entrar em contato com a marinha, né, com a guarda costeira. Ele pegou um taco e quebrou. Então uma certa arrogância ali. Eu confesso que eu senti esse prazer inconfessável. Mas eu acho que sabe que quebra pra mim isso aí, essa antipatia dele, é justamente aquela brilhante cena do discurso dele. Não vai falar da unha, por favor. Não a unha, o discurso dele quando eles estão no barco. Quando eles estão no barco, ele conta a história dele do USS Indianapolis. You know the thing about a shark, he's got lifeless eyes, black eyes, like a doll's eyes. When he comes at you, he doesn't seem to be living until he bites you. And those black eyes roll over white, and then you hear that terrible high-pitched screaming. The ocean turns red. In spite of all the pounding and the hollering, they all come in and they rip you to pieces. Que ali, pra mim, é uma cena que o Spielberg fez pra aproximar os personagens, né? Eu, pelo menos, senti mais simpatia com ele, porque quando eles estão bebendo ali, eles estão contando aquelas histórias de quem tem a cicatriz maior, eu tenho uma aqui, eu tenho uma acolá, e o outro fala, eu tenho uma no coração, foi Mary não sei quem que quebrou meu coração, não sei o que, ficam rindo. O Hooper e o Quint, eles meio que criam uma certa relação ali, porque no fim das contas, os dois têm algo em comum, que é aquela coisa de ter obsessão pelos tubarões. Pelos tubarões, né? Apesar de terem criação diferente, um veio da classe operária lá, trabalhador, teve que fazer sua vida, não sei o que. O outro era riquinho, de berço e tal. Ali eles encontram um ponto em comum. E aí quando ele conta aquela história, que eu acho fantástica, e eu fui pesquisar essa história. É uma história real, né? É uma história real. Eles aumentaram um pouco o lance dos tubarões, né? Porque acho que morreu mais gente de exposição ali, aqueles elementos da natureza, gente com fome, com sede, porque não dá para beber água salgada, não sei o quê.
Mas e gente que morreu com tubarão mesmo, mas não foi tanto como ele conta ali naquela história. E aquele diálogo ali do filme é muito contribuição do próprio Robert Shaw, né, do ator. Naquele momento ali surge uma cumplicidade entre o Quint e o Hooper, tanto é que quando Brody entra em atrito com o Quint, a gente percebe que o Hooper fica numa posição de neutralidade, né? E era para ele assumir o lado do Roy Scheider, mas ele fica numa posição de neutralidade, porque realmente cria ali uma certa cumplicidade entre os dois, porque os dois têm obsessão pelos tubarões. Realmente. É o monólogo que explica o personagem, né? Ele explica exatamente por que ele é daquele jeito, a obsessão com os tubarões, o jeito amargurado que ele tem, enfim. Bom, mas alguém tinha que morrer, né? E se alguém tinha que morrer, que bom que foi Quint. Isso. E eu acho aquela cena final, eu acho muito agradável. Eu acho que é o que faz com que a gente termine de assistir o filme leve, né? Aquela cena do final com os dois sobreviventes. Pode dar spoiler aqui? Pode, né? Pode. Todo mundo já assistiu. A gente não a gente vê ali spoilers, né? Mas ali a gente vê quase uma batalha pessoal. E aí eu acho que remete muito a... Eu acho que o personagem dele ali dentro do filme, o tempo todo remete muito ao Capitão Ahab lá do Moby Dick, aquela vingança pessoal dele contra o monstro, né? Inclusive, parece muito. Então ali a gente escuta qual é a origem disso, né? Aquele incidente do USS Indianapolis, daquela história que ele conta, que ele estava presente, viu os amigos serem comidos por tubarão, se salvou, sabe-se lá como, e passou... fez do restante da vida dele uma busca de vingança contra tubarão, né? Ele coleciona aquelas mandíbulas, né? na cabana dele, lá nas instalações dele. Então ali é uma história de vingança pessoal, né? E no final acaba mal para ele, né? Como, aliás, não teria outro desfecho, né? Afinal de contas é uma fera incontrolável. E eu acho que lembra bastante. Então, aquele negócio que você comentou, Raquel, da morte, ou foi o Fred que a morte dele foi mudada no filme, era para ser por afogamento, ficou muito melhor desse jeito, né? Eu acho que ficou realmente aquela coisa quase pessoal mesmo, do tubarão engolindo ele. É verdade. Uma luta de dois inimigos, né? Mas ele, até o fim, mesmo já engolido pela metade, está esfaqueando o tubarão, né? Ele é um ódio pessoal mesmo. E inclusive teve uma cena que foi cortada, que era do... Aliás, desculpa, foi cortada não, ela não chegou a ser filmada. Uma cena que chegou a estar no roteiro, que seria o Robert Shaw no cinema, o personagem do Quint, no cinema assistindo Moby Dick. Tinha isso. A introdução dele era assim. Seria assim a entrada dele. E na cena final do Moby Dick, que o Gregory Peck, Capitão Ahab, está preso na baleia e ainda açoitando ela, mas já meio sem vida ele próprio, né? E ele ria, ele dava gargalhadas homéricas no cinema e as pessoas ficavam meio sem graça, iam saindo porque o filme acabava e ele ficava sozinho continuando rindo, assim. Então o problema é que o Gregory Peck não liberou para eles usarem essa cena no filme, não por nenhuma ganância ou nada, é só porque o próprio Gregory Peck ele não gostava desse filme, da atuação dele nesse filme, então ele não queria que esse filme continuasse a estar no imaginário popular. Então era isso, eu acho que a morte do Quint é emblemática, né, e remete a essa coisa. Eu acho que não foi à toa, né, que foi ele o que morreu. Claro, a morte dele estava prevista já no livro, mas da maneira como foi... E eu acho que é tudo assim, pensado, muito bem pensado no roteiro. Porque, por exemplo, como é que o personagem do Brody, que é o policial, mata o tubarão? Né? Ele está em alto mar e eles conseguem... o mais medroso, né? O mais medroso, menos experiente mas, assim, com tubarão. O menos experiente, o menos ali fóbico. Que tem... Né, que tem habilidade ali com... seria... E é a última chance dele, né? Ridículo. E a última chance, não, mas como é que ele mata? Ele mata com rifle.
Ele mata com um rifle no meio do mar, cara. Mas por que ele mata com um rifle? Porque ele é um delegado de polícia, né? Então, assim, eu fico imaginando esse filme hoje. Acontece direto nos filmes hoje, né? Aquela coisa de você falar, pô, peraí, um personagem que nunca pegou numa determinada arma, num carro, num negócio, já pega aquele carro, já sai dirigindo, já conhece tudo daquilo, né, faz um monte de estripulia com um objeto que ele nunca pegou na vida, entendeu? Mas não, aqui o roteiro é tão bem construído que eles colocaram uma forma do delegado de polícia ter uma arma ali, um rifle, e poder usar aquilo que ele sabe usar para tornar o negócio um pouco mais verossímil, porque aquele final, o Spielberg teve uma certa disputa com o Bentley, porque o Bentley falou, pô, mas esse final vai ficar muito inverossímil, cara, porque parece que você não consegue estourar um tanque daquele de ar comprimido assim tão facilmente. Não, ele não explode. O tanque já tá há um certo tempo na boca do tubarão, né? Fica o tubarão se afasta ali do barco, volta, mergulha, volta e não bota o tanque. Fica com o tanque ali encaixadinho entre os dentes, esperando o tiro do Martin. E aí ele dá a sorte de dar um tiro no negócio, o negócio explodiu. Come on, smile, you son of a bitch. É isso mesmo a fala dele. E o tanque não explodiria, Alexandre. né? O tanque não explodiria, né? Diz que a solução não é essa foi a grande crítica. Fala, olha, se você atirar num cilindro, né, de ar comprimido, que era aquilo, ele não vai explodir, ele vai no máximo sair voando em uma velocidade que vai voar que nem uma bala. Porque vai descomprimir rápido, né? Mas ele não vai explodir como ele explode, como se fosse uma bomba. O Spielberg falou, isso não importa, isso vai ter muito mais impacto. Se nesse ponto do filme... O Spielberg falou, eu já enrolei a plateia até agora com um monte de criança da plateia, eles já estão acreditando em mim, eu posso fazer o que eu quiser para ter esse final. E ninguém questiona isso, né? Porque explode o negócio. Mas, ô Sérgio, vai falar isso para 67 milhões de pessoas que viram o filme só no lançamento, que vibraram. Exatamente. Mas foi isso que ele falou. Foi isso que ele falou, que não importava, que ele não queria que o tubarão simplesmente morresse com um arpão, pronto, ele morreu. Ele queria um final, assim, dramático mesmo. Como foi o final do Quint, o final do tubarão é explodindo mesmo, né? Aí a plateia vai abaixo. Não precisa ser verossímil. Como verdade. já dizia um velho conhecido nosso. Agora, vamos falar um pouquinho dos atores, porque a gente não entrou muito em detalhe, mas eu tenho aqui, eu anotei uma série de atores que fariam os papéis, né, dos três principais, né? Vamos chamar entre aspas, porque talvez o principal seja o Tubarão. Os outros três são quase coadjuvantes. Os três R's ali, né? O Roy Scheider, Robert Duvall... Robert Shaw. E o Robert Shaw, desculpa. O Robert Shaw... É porque o Robert Duvall foi convidado para fazer o Brody, por isso que eu me enganei aqui. Quer ver? Olha só, para fazer o Brody, foi convidado o Robert Duvall, né? Mas ele só queria fazer o personagem do Quint, que é do Robert Shaw, e que ele achava mais interessante, então acabou não rolando. O Charlton Heston chegou a se interessar pelo papel, mas eles acharam que o Spielberg tinha na cabeça que os personagens, os atores tinham que ser atores não muito famosos, né? Porque ele queria dar destaque no Tubarão, né? E queria fazer com que os personagens fossem pessoas comuns, né? Charlton Heston ia chamar muito filme para ele, né? Então eles acabaram dispensando Charlton Heston. E aí chegou nessa história de que o Roy Scheider teria escutado o Spielberg conversando com um roteirista, falando, pô, mas aí a gente vai ter que botar o tubarão para destruir metade do barco. Como é que a gente faz um tubarão desse tamanho para quebrar metade do barco e tal? Ele ouviu aquilo, ficou interessado lá, quis saber o que era, acabou se metendo no projeto. O Quint, para o papel do Quint, o Spielberg queria o Lee Marvin ou o Sterling Hayden, né? Pô, o Sterling Hayden eu acho que ia ficar perfeito. Ia ser perfeito, né? Ele tem uma sequência de personagens durões aí, né? Nos filmes noir que a gente viu. Né? Ia ficar muito bom, mas eles não acharam um projeto interessante, né? Mas o Robert Shaw tava na crista, né? Ele tinha acabado de fazer o Golpe de Mestre. Isso. E que era a produção dos dois, né? Do Brown e do E Zena. ele traz uma outra ligação aí com o 007, que ele foi um vilão lá no Moscou contra 007, né? Foi.
12 anos antes aí. Como é que era o nome do personagem dele? Eu não vou lembrar. O Lourinho, né? É, o Lourinho lá, aquela famosa batalha no trem lá, a cena no trem. Cena não tem aquela briga muito boa. E ele é o melhor dos três, né? Ele é. Cara, eu não entendo como é que ele não recebeu uma indicação que seja Globo de Ouro, entendeu? Ele não recebeu indicação, porque eu tenho lido a nada, acho que só o Richard Dreyfuss recebeu indicação ao BAFTA. Ah, meu Deus. E as falas do personagem, né? Foi um pescador local lá que criou todas aquelas falas meio nonsense, né? Do personagem dele. Que ele fica zoando com gírias e com um jeito estranho de falar, né, e tudo. E aquela música, até aquela música que ele canta quando o Brody vai pro barco e dá um beijo na mulher, se despede da mulher antes de entrar no barco, aí ele canta da não sei o que morreu com não sei quantos anos. Adeus, não sei o que. Que manteve sua virgindade até não sei que idade, o que não é um recorde ruim para essa vizinhança, e isso foi uma coisa que ele tirou de uma lápide, não sei de onde, enfim. Ele construiu muito bem o personagem dele. E só para concluir, o Richard Dreyfuss, que é o Hooper, eles pensaram no John Voight, Joe Gray, Jeff Bridges, que estava novinho também ali na época, mais o George Lucas, que tinha feito American Graffiti com ele, sugeriu ele pro Spielberg, o Spielberg tinha gostado dele, né? Richard Dreyfuss. É interessante isso, né? Porque o Jeff Bridges fez um papel muito semelhante 2 anos depois no King Kong, né? É verdade. Porque é muito parecido, né? Em essência, o personagem do Hooper com o personagem meio dele, hippizão, né? King Kong, o cara interessado na ciência. Tá. Agora, o Richard Dreyfuss, hein? Essa adoração do Spielberg pelo Richard Dreyfuss, vocês gostam dele, não? Pois é, ele sei lá, ele divide, cara. Às vezes eu acho ele muito bem, às vezes eu acho ele... Sabe, parece que ele sai do papel. Nossa, eu acho ele sempre fora do papel. No filme? Você tá falando no filme Tubarão ou na carreira? No geral, assim, os filmes que eu já assisti com ele, assim, ele nunca me convence. Nunca me convence. Eu tenho uma antipatia por ele, depois eu vejo as entrevistas com ele, eu acho ele arrogante, irônico, antipático. Verdade. Eu também sinto isso. É um negócio assim... Eu lembro quando eu assisti... Porque o Spielberg fez 3 filmes com ele, né? Fez o Tubarão, Contatos Imediatos, que ele é o protagonista, e fez depois o Always, o Além da Eternidade. Eu lembro quando eu assisti o Além da Eternidade, poxa, que é um drama, né? Esse eu não vi. O último filme da Audrey Hepburn. Esse eu também não vi. Vocês não assistiram esse? O personagem dele é aquela história, o personagem dele morre, depois deixa, né, a viúva, só que ele volta, ele fica vendo a viúva, mas sabe, uma falta de emoção, você fala, quem que é esse cara aqui? Ele tá vendo a mulher dele, ele morreu, sabe aquele cara fazendo o papel de qualquer jeito? Eu tenho implicância com ele desde aquela época, quando eu assisti o Always. E mesmo no Tubarão, né, que a Raquel tinha perguntado, pra mim, se tivesse comido o Hooper, pra mim tava bom. Podia ter deixado o Quint. Levava junto e levava o Hooper com gaiola. O Quint e o Hooper. Eu acho que, na verdade, o Robert Shaw faleceu poucos anos depois, em 78. Agora, os outros 2 também, eu acho que nenhum deles chegou a ser um ator famosíssimo, né? O Roy Scheider, eu acho que o melhor da carreira dele foi ali mesmo. Ele tinha feito Conexão... Operação França, o French Connection com o Gene Hackman. Tubarão, ele fez aquela refilmagem também, né? Refilmagem do Salário do Medo, né? O Comboio do Medo. E deu, verdade. E deu, não tem outros grandíssimos filmes com ele que eu pelo menos não. O Dreyfuss chegou a ganhar Oscar, né? Ele ganhou o Oscar para aquele, acho que Mr. Garota do Adeus. Foi. Não é Garota do Adeus? Porque ele tá bem nesse filme, cara. Eu acho ele bem. Mas é aquele papel meio bonachão dele. É meio Hooper, entendeu? O cara que fica fazendo caretinha. Nossa senhora. Então, realmente, eu entendo como ele incomode, né? Também não acho ele um grande ator, não. Mas e a música, hein? O John Williams é o top, né? Ele é recordista, né, de ganhador de Oscar, de filme. Acho que de indicações também, né? De indicações, eu acho que ele bate todos os recordes. Acho que ninguém fez trilhas sonoras tão famosas quanto ele. Ele fez a de Star Wars, fez Guerra dos Mundos, Um Violinista no Telhado, Indiana Jones, Superman, Indiana Jones, Memórias de uma Geisha, ET. A trilha de ET eu acho marcante também. É interminável. A Lista de Schindler também, ele fez. É uma melhor que a outra, né? Cada Patriota, Nascido em 4 de Julho,
Depois fez Harry Potter, né? Nos últimos tempos. Acho que fez a... Qual foi o último filme? Acho que um dos últimos foi Harry Potter mesmo. Pra mim é entre ele e o Morricone, os dois papas da... Os dois tops, né? E é curioso que quando ele mostrou o tema pro Spielberg, o Spielberg deu risada e pensou que fosse uma piada, né? Pegadinha, né? Porque ele tocou ao piano, que se diz só aquelas duas notas, né? Mi, Fá, foi tocando aquilo, aí ele começou a rir esperando ele começar, né? Ele falou, não, é isso. É só isso. Ele queria realmente algo visceral, irracional. O cara ele tem uma sensibilidade, né? Pra compor uma música que se encaixa com o espírito do filme, que é impressionante. Realmente é brilhante. E tem uma... E foi o primeiro Oscar dele como compositor de toda a trilha sonora, né? Ele tinha ganho um já pela montagem, mas ele não fez a trilha toda de um violinista no telhado, né? Ele fez uma adaptação da trilha, mas que foi assim, que ele considera até que é um trabalho dele mesmo, original, foi do Tubarão. Foi o primeiro Oscar que ele ganhou. Tubarão ganhou 3 Oscars, não foi, gente? 3 Oscars, som, melhor né? Trilha, melhor som e melhor montagem. Era montagem pra Verna Fields. E ele foi indicado a melhor filme, mas ele perdeu. Vocês lembram pra que filme, né? Um Estranho no Ninho. Estranho no Ninho, né? No Oscar de 76. Que é um verdade. filme que eu gosto muito, mas não chega aos pés de Tubarão, né? Eu não diria. Mas eu sou apaixonada. Eu acho que tem disputa ali. Eu acho que tem disputa. É um grande filme não também. é uma coisa muito óbvia, não. Na minha opinião. Mas assim, eu acho interessante, voltando um pouco na trilha sonora, é como eles usam a trilha, né? E depois isso acabou virando um clichê, mas como ele usa a trilha para indicar pra gente que o tubarão tá próximo. Né? E assim, vai crescendo e acelerando. Vai crescendo e eles te condicionam a identificar o ataque do tubarão com a trilha sonora. E aí quando aparece aquele alarme falso lá, tem aquela cena dos garotos que estão brincando com a barbatana, não sei o quê. Você pode ver, não tem essa música naquele momento. Então assim, quando é alarme falso não tem a música. Só que eles fazem em alguns momentos o inverso também. Pra te pegar de surpresa. Pra te pegar de surpresa. Quer dizer, eles mandam o tubarão e não mandam a música antes. Então você fica naquela meio sem chão ali, né? Naqueles momentos você fala, pô... Aí vem aquele susto, vem o tubarão, mas não vem a música. Porque eles te condicionam a achar que com o tubarão venha sempre a música. Muito, muito interessante o uso desse. E depois isso vai ser super copiado, né? Mas isso já vem da psicologia, né? Do behaviorismo, o condicionamento. Spielberg, acho que ele tinha conhecimento disso, porque ele usa esse recurso de forma absurdamente perfeita, né? O que ele consegue fazer com esse recurso do condicionamento nesse filme, acho que ninguém fez tão brilhantemente como ele, né? Depois depois veio um monte de repetição, um monte de filme, não né? Com a mesma sobre qualidade. tubarão. Quantos filmes sobre com ataque de tubarão? Dezenas e dezenas e dezenas. Só dessa franquia, né? Sem contar os Sharknados da vida que existem hoje aí, que tem sei lá quanto, 10 Sharknados, tem uma porrada. Mas só dessa franquia aí são 4. Tem né? o Tubarão 2, o Tubarão 78. 75, depois tem o 2 de 78 com o próprio Roy Scheider. O Roy Scheider é a mesma atriz fazendo a esposa dele. Lorraine Gary também, que é a personagem da esposa dele. Aí tem o 3, que acho que já é... Eu que cheguei é 3D. A ver o 2 e o 3 também. Eu acho que eu vi o 2 e o 3, mas se eu disser que eu me lembro alguma coisa... Não me marcou não, é isso. Eu vi, mas não me marcou também. O 2 eu não vi, o 3 eu vi no cinema. 3 em 3D, O 3 né? era 3D, né? E com o Dennis Passava Quaid. no SeaWorld, não era uma coisa assim? Tinha um negócio... eu lembro que algum tinha uma coisa de um parque, mas tinha eu não... um parque. Nossa, e tem o 4, né? 4 de 87. O quarto... que parece que é com o Michael Caine, né? Michael Caine também topava cada parada. E vocês sabem que tem o Jaws 19, né? Tubarão 19, que é um filme de 2015 agora. Que é um filme russo ou do Cazaquistão, e cujo título é uma referência que o Sérgio certamente vai saber matar a bola e tocar. Que referência é essa, Sérgio, do filme de 2015 chamado Tubarão 19? É o De Volta para o Futuro 2, né?
Isso mesmo. Mas era 19? Tá em cartaz. Era 19? Eu não lembro se era 19. De mas Volta para o Futuro 2. E quase é comido pelo tubarão holográfico. O Marty McFly vai até 2015 e aparece o letreiro do cinema onde está passando Tubarão 19. E aí em 2015, na Rússia, fizeram esse filme Tubarão 19 como referência, como homenagem. O filme com média 5, no IMDb, sei lá, deve ser uma bomba. Porra, 5 tem coisa muito pior. Mas gerou também uma série de filhotes aí, né? Depois, lembra, mais ou menos na mesma época, década de 80, teve Orca, a Baleia Assassina. Orca teve acho que é final. Teve Piranha. Piranha eu assisti recentemente, por incrível que pareça. Eu achei no Netflix o Piranha, que eu assistia quando era criança também. E eu fiquei impressionado de ver como ele é praticamente um plágio de Tubarão. Né? Nossa, até assim, é explícito o plágio. É um filme dirigido pelo Joe Dante até. Todo ano lança um filme. Tem produção do Roger Corman. É um filme assim, sabe? Tem umas pessoas que são nomes conhecidos. Mas o filme é um plágio, começa... Enxame. Bem lembrado. Lembra um que passava no SBT chamado Alligator? Que o cara jogava o jacarezinho na privada, dava descarga e o bicho voltava depois, dava refluxo e assim, o bicho voltava grande. Você tem vários assim na sequência, porque Piranha... Tubarão 75, Piranha de 78, o da Orca, se não me engano, é 79, o Alligator é de 80. E assim, é tudo na sequência pra pegar o filão enquanto dava dinheiro, né? O Piranha começa exatamente da mesma forma, um casalzinho que acha uma piscina abandonada numa estação de pesquisa do exército, eles pulam lá, são comidos pela piranha, aí começa a história. Mas é muito igual o filme. E o Spielberg gosta, viu? E tem o Parque dos Dinossauros, o Parque dos Dinossauros... Outro que deve gostar é o Bergman, né, também. O Bergman adora esses filmes trash. Morro da Lagoa Negra, né? Tubarão devia ser preferido dele também. Mas é isso aí que a gente começou a falar, é algo que a gente não pode deixar de falar no Tubarão, né? Que é essa história... conhecidíssima de que o Tubarão, né, é acusado, e o Spielberg junto, de ser o primeiro filme do, vamos dizer assim, o início do fim da nova Hollywood, né? Quer dizer, quando a gente estava começando a ter um cinema mais autoral nos Estados Unidos, na década de 70, com filmes mais intimistas, filmes menores, filmes tratando de assuntos, né, de problemas sociais, de questões mais humanas, não sei o quê. Aí vem um filme que a gente já bem falou aí, junto com Poderoso Chefão, O Exorcista, outros filmes também ali um pouco antes, começaram a dar poder de novo para os estúdios, né? Uhum. E aí, 2 anos depois vem o Guerra nas Estrelas, 1977, que aí consegue superar a bilheteria do Tubarão, né? Superman, Indiana Jones, vem tudo na sequência. E aí a coisa não voltou mais, né? Parece que até hoje a gente vive nesse modelo que meio que começou ali com o Tubarão, de você ter uma publicidade absurda em cima dos filmes, porque os caras descobriram, entre aspas, que você não precisa ter um roteiro bem trabalhado, você só precisa ter uma porrada de cena de ação, propaganda pra caramba, continuação da fórmula que deu certo. O Tubarão, vamos que vamos. Quer dizer, ele ultrapassou, né? Ele colocou como objetivo, né, de lucro pro estúdio, ultrapassando as fronteiras do cinema. Eles descobriram isso. A publicidade pode estar em produtos, pode estar em... Enfim... foi o que o Star Wars fez. O Star Wars não é mais simplesmente um filme, uma franquia, né? É um movimento cultural marca, que existe, né, no mundo inteiro. É uma coisa impressionante. Só vamos fazer um complemento de tudo isso que você falou, que está correto, que nesse universo de filmes de bichos ameaçadores, o Tubarão se destacou de uma maneira. O Tubarão, o primeiro filme, né, original, 75, ele se destacou e está aí até hoje. Acho que é um clássico que vai ficar, né? E nem se compara com Piranha, com não, outros então, mas é porque o Tubarão, por tudo aquilo que a gente comentou aqui, tem um roteiro muito bem feito, tem ótimas atuações, tem um cara, que sabe dirigir um filme, né? Não, e essa ausência do tubarão físico no filme fez com que o filme envelhecesse muito bem, né? Sim. Porque você deixou de ver
possíveis defeitos especiais da meados da década de 70, que 40 anos depois as pessoas iam olhar e falar, nossa, mas isso aqui tá ultrapassado. Não tá ultrapassado. O que é ultrapassado de você ver umas boias amarelas correndo pelo mar e sabendo que tem um tubarão assustador embaixo? Isso é o que o Spielberg fala, né? O que o Spielberg fala, se ele tivesse feito Tubarão 30 anos depois, ia encher de efeitos especiais e tudo mais. Ia cortar o garoto que morre. Teria estragado o filme. E não teria sido esse filme, né? Teria sido só mais um filme boboca. E apareceu o tubarão pulando e tudo mais. E aí o Tubarão foi o pontapé, né, na carreira do Spielberg, e aí depois disso foi um atrás do outro, né? Sucesso atrás do outro, tirando 1941, que o pessoal torceu o nariz, que é um filme até que eu gosto, mas... E aí começaram os blockbusters. Eu acho que podemos encerrar, né? Tem mais alguma coisa aí para acrescentar? Raquel? Sérgio, Raquel? Poxa, eu tinha pensado numa coisa que eu ia falar, agora eu me esqueci. Eu vou lembrar depois que a gente... Eu tinha, mas era um comentário mais pro meio da discussão. Ah, lembrei o que eu ia falar. Uma outra referência que a gente viu, que poucas pessoas sabem, talvez, né, os mais ligados saibam, que durante a filmagem eles apelidaram os bonecos, né, os tubarões mecânicos, eles chamavam de Bruce. E tem uma referência do Bruce, existe um tubarão famoso chamado Bruce, vocês lembram de onde? É do Procurando Nemo? Procurando Nemo, chama Bruce, uma referência ao boneco do tubarão, né? Ao boneco. E que é outra referência, a personagem da mãe do McFly, Lorraine, é em homenagem a Lorraine Gary, que é a atriz que faz a esposa. E vamos combinar que o que não faltaram depois do Tubarão foram referências milhares. de todas as formas de arte. Inclusive, algo que a gente não comentou, que vale a pena citar, é o pôster do filme, né? Aquela imagem do filme do tubarão apontando para cima e a mulher nadando. Uma imagem icônica, um exemplo de um pôster simples, uma ideia simples e eficiente, transmite a ideia em toda do filme como uma única imagem, muito diferente dos pôsteres de hoje em dia, que são cada vez mais repetitivos, ridículos e toscos mesmo. Ele fez pro livro, né? Ele pintou o tal do Roger Castell, ele foi num aquário, fotografou, fez umas fotos de tubarão de baixo para cima para fazer aquela imagem que todo mundo conhece, e essa imagem é fantástica, né? Fica na memória realmente. E as referências são inúmeras, né? Até em jornais, charges, notícias políticas, sempre que alguma coisa maligna quer ser retratada, eles colocam aquela imagem na charge. É a figura do tubarão, né? Tem aquela primeira cena do primeiro Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, né, de 1980, que na primeira cena vem a musiquinha que lembra a musiquinha do tubarão, e a gente só vê a como é que chama? A barbatana do avião lá, aquela de trás passando para lá e para cá. O rabo lá do avião. O rabo. Tem uma série de referências. Realmente é cultura pop mesmo, entrou pra cultura. Mas vamos encerrar então? Cena preferida, vai, rápido. Cena preferida do filme. A da praia. A da praia do garoto morrendo, né? Isso. Que vai até o garoto morrendo. Minha cena preferida do filme? Vai, pensa aí, fala aí alguém. Sérgio que perguntou. Pra mim, aquela que eu já citei, do Roy Scheider jogando as iscas todo displicente, e aparece aquele tubarão alguns segundos e some, você fica assim, né, de olho sem piscar na tela, né, como ele fica. É um trecho, assim, são alguns segundos, mas eu acho que é essa cena emblemática. Eu gosto muito da cena que eles totalmente desviam a nossa atenção, essa coisa da barbatana falsa dos garotos, só pra citar uma diferente, tá? Eu gosto muito dessa que a Raquel citou também e o clímax no final, mas essa que eles criam aquela confusão com os garotos, a barbatana, e a nossa atenção tá ali, mais um alarme falso, mais uma brincadeira, aí começa a garota a gritar lá da outra ponta da praia, tubarão, não sei o que, aí o Roy Scheider, o personagem, começa a andar assim, que merda, não sei o que, e daqui a pouco ele começa a se dar conta que possivelmente é o tubarão mesmo, né? E os filhos dele estão soltos por aí, né? Então eu gosto dessa cena também. Mas fala aí, Alexandre. Eu cito aquela gosto muito daquela cena da historinha do USS Indianápolis, que o Quint canta no barco lá.
Porque, assim, é quase como se fosse uma... E né, a última noite dele, ele vai morrer no dia seguinte, então ele expõe ali a treta dele particular com os tubarões, e a gente já meio que começa a entender que é quase uma despedida dele ali. E o tom é muito bizarro ali, né? Aquela história é muito bizarra. Mas é isso aí, galera. Próximo episódio a gente vem com Trilogia da Incomunicabilidade do Antonioni, certo? A Aventura, A Noite, O Eclipse. Com outro convidado especial também, não vamos revelar, vamos esperar ele aparecer, né? Tomara que ele apareça. Raquel Rocha, obrigado pela tua presença, cara. Você, depois da gente levar muito bolo aí da galera... Não, aqui é missão dada, missão cumprida. Missão cumprida, beleza. Não falho jamais. Baiana retada porreta. Baiana porreta. Que é baiana, aí. Mas a pontualidade aqui é britânica. Obrigado aí pela tua participação. O pessoal te encontra lá no Luz Câmera Arte, né? Você Isso, tem um canal no YouTube, Luz Câmera Arte. Beleza, legal. Sérgio, cara... Foi um prazer participar de novo. Volte sempre, a gente tem aí E o Vento Levou, quem sabe você se anima a fazer no final do ano. Isso é quente, hein? Isso é bom, né? Frankly, my dear, I don't give a damn. Alexandre, até a próxima. Abraço. Abraço. Well, you son of a...